Bom dia, espero que todos estejam bem. Vamos para uma aula hoje, né? Aula de revisão. Então, vocês vão estudar por esse texto que a gente vai colocar aqui na tela. Escutem a explicação, façam o formulário, que é uma atividade de revisão. E vamos colocar aqui alguns pontos importantes que vocês precisam saber sobre a Grécia Antiga. Então, a gente vai trabalhar a formação do povo grego, vamos trabalhar as cidades que se destacam mais, a economia, né? Eles viviam de quê? E a religião? Quais eram as suas crenças? Grécia Antiga. A Grécia Antiga se formou da miscigenação dos povos indo-europeus ou arianos, aqueus, jônios, eólios e dórios. Então, nós temos uma mistura desses 4 povos que deu a formação do povo grego. Estes se uniram formando tribos que construíram em terrenos elevados cidades fortificadas denominadas acrópolis. Então, nós temos, né, essas cidades sempre em terrenos elevados, porque tinha como uma visão de ataque também, né? Então, eles estavam numa vista que viam os inimigos chegando, e fortificadas. Então, eram cidades muradas para fortificação, para se fortalecer, para se defender do inimigo. Estavam nascendo as cidades-estados, polis gregas. Então, cidades-estados quer dizer cidades autônomas. Cada uma cidade tem um tipo de governo e elas estão, na realidade, com autonomia. Então, cada uma tem um tipo de política, tem um chefe diferente. O que une a língua é a religião, a cultura, certo? No momento de guerra, elas se unem para se defender. Às vezes, elas brigam entre si pelo poder também. Então, nós vamos destacar 2 cidades importantes que vocês precisam conhecer, né? É Atenas e Esparta. Então, essas 2 cidades, elas serviram de modelo para as demais polis gregas. Então, eram as duas, uma bem diferente da outra, e a gente vai ver um pouquinho sobre elas. Os espartanos valorizavam a autoridade, a ordem e a disciplina, e assim tornou-se um estado militarista, onde não houve espaço para a realização intelectual. Então, eles pensavam muito na questão militar. Os meninos nasciam, né, aos 7 anos, deixavam seus pais e iam viver no campo militar, iam viver em acampamentos, onde ali eles viviam até os 30 anos, voltado para a guerra. E as meninas ficavam em casa, tendo educação física, aprendendo a tecer, a cuidar da casa, das tarefas domésticas, né? Então, a mulher era sempre vista para ser mãe e tomar conta da casa. E os homens eram os homens de guerra. Mas na cidade de Esparta, as mulheres elas praticavam atividade física para poder ter filhos saudáveis. E em Atenas, como era, né? A democracia desenvolveu-se principalmente em Atenas. Então, a democracia, ela quer dizer um governo do povo. As pessoas participavam da política, discutiam política, mas será que todos discutiam política? Será que todos eram iguais? Então, nós vamos ver o seguinte, que onde os homens livres tinham oportunidade de discutir questões políticas em praça pública. Então, é bem claro, homens livres. E quem é que estava excluído disso? Mas a democracia ateniense excluía mulheres, escravos e estrangeiros. Então, não era uma democracia onde todos participavam. Existia uma democracia, mas nós tínhamos algumas classes que eram excluídas dessa democracia, que era justamente mulheres, escravos e estrangeiros. Então, só os homens livres era que participavam dessa questão política. E como era a economia, né, dessas cidades? Elas viviam de quê? Então, a economia grega se baseava em produtos artesanais, na agricultura e no comércio. Então, a base era o comércio, porque ela comercializava tudo o que ela produzia, o artesanato, a parte agrícola, né? Havia uma troca de mercadoria, e isso sustentava essa população. Então, todas as cidades tinham essa questão agrícola, do artesanato e do comércio. E nós temos a questão religiosa. Eles acreditavam
né, em vários deuses. Então, nós temos aí o politeísmo. A religião da Grécia Antiga era politeísta. Eles acreditavam em vários deuses. E como eles tinham contato com vários povos, eles traziam os deuses que aqueles povos adoravam para as suas cidades e começavam a adorar também. Ao receber a influência de vários povos, os gregos foram adotando os deuses de outros lugares, até constituir um panteão de deuses. Então, eram muitos deuses, ninfas, semideuses, heróis, que eram cultuados tanto em casa como publicamente. Então, em casa, eles tinham o seu altar e faziam as suas rezas, as suas orações, né? E publicamente nós temos aí a questão das oferendas, das procissões, né? De todo um ritual em relação aos deuses. Existiam os deuses das cidades, né? Os protetores das cidades, mas isso fazia com que também eles cultuassem vários deuses, não só aquele daquela cidade. E isso é o mais importante para que a gente saiba um pouco sobre a Grécia Antiga, né? Então, nós falamos dessa questão dos povos, né? Das cidades que se destacam, da economia, de como as cidades, essas cidades, Esparta e Atenas, elas eram, né? Qual era a visão que se tinha delas, e da religião, que em todas as cidades, né? Que nós falamos, especialmente as duas, nós temos aí o politeísmo. Então, politeísmo quer dizer adoração de vários deuses. Nós temos o formulário, que é uma revisão. Então, na prova, antes da prova, vai estudando, vai lendo esse texto, para que vocês possam, né, estar na prova bem e conseguir responder as questões, tá bem? Desejo a vocês uma boa prova e até a próxima semana, que nós vamos nos ver. Tchau, tchau.